A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou ontem por 5-0, foi goleada, a sentença que suspendeu a decisão do Alexandre de Moraes, que suspendeu o X no Brasil. Paulo, a gente estava conversando aqui antes, né? Eu acho uma medida exagerada, eu acho uma medida desproporcional, acho que é um ato judicial que terá graves consequências à imagem do Supremo Tribunal Federal. Acho também que afeta a liberdade de expressão de todo mundo. Eu acho que existem meios mais efetivos de você aplicar algumas medidas coercitivas, né? E sinceramente, eu não vejo razoabilidade entre você suspender no Brasil inteiro a operação de uma ferramenta como é o X, o antigo Twitter, por conta de descumprimento de ordens judiciais ou porque ele não tem o representante do país. Olha, ele não tem o representante do país já faz tempo. E não é o judiciário quem vai determinar uma punição desta magnitude, que seria, na verdade, do Ministério correspondente, ou das comunicações, seja lá qual seja ele, que vai dizer, olha, os caras não estão... Há uma irregularidade na representação no Brasil. Então, a licença dele não pode ser operada aqui, mas não o judiciário, desta forma, e me parece que num ato de... não vou dizer de perseguição, mas um ato pouco democrático para você suspender a atividade de uma ferramenta tão importante de comunicação. Acho exagerado e eu falava isso para você, com um comentário, eu divirjo assim 70% do que ele escreve, que é um ex-magistrado, que é o Walter Fanganiello Maierovitch, na Folha de São Paulo. Ele diz o seguinte: o Alexandre de Moraes ainda vai levar o Supremo para o buraco junto com ele. Eu acho que o título da matéria e o que ele escreve, eu estou comungando nos exatos termos e quase a mesma coisa do que eu estou falando aqui. Agora vai falar o tio do WhatsApp. Eu que sou advogado por WhatsAppês, eu divirjo da divergência. Primeira coisa que me chama bem a atenção, assim, não vou conseguir escrever os pormenores legais, mas assim, foi 5-0. Então 4 outros juízes concordaram. O que passa para nós pobres leigos é assim, existe uma crise de autoridade em que o Alexandre de Moraes chamou para si todo o poder. Eu concordo contigo, Joaquim, eu acho que ele está mais reagindo com o fígado do que pensando com o cérebro. Porém, o Elon Musk é um expert em provocações. Na mesma folha que você leu, existe um comentário quase que o Elon Musk é um tchutchuca do governo chinês. Na China ele obedece porque ele tem interesse no Tesla, no carro elétrico. E aqui no Brasil ele tentou dar a carteirada. Eu sou bilionário, eu faço o que eu quero. Eu concordo na suspensão do X pelo seguinte: ele foi avisado. Ele assintosamente retirou a representação. Não é que não tinha e foi cobrado. Não, ele tirou justamente para cair na provocação. Ele provocou o Xandão. Acho que o Xandão, ele está extremamente arranhado a imagem dele. E como o Cláudio fala no artigo, ele faz um desserviço porque ele dá armas para o pessoal que tentou o golpe militar, dizer, tá vendo como o Supremo não presta? E aí sim levará o Supremo pro buraco. Acho que é correto suspender. É desproporcional, por exemplo, você ameaçar nós, pobres usuários, com uma multa, acho que 10 mil reais, 50 mil reais. Agora, um dos argumentos que eles falam sobre que fere o direito de livre expressão é engraçado. Há um tempo atrás tinha uma companhia de ônibus que não prestava um bom serviço. Os ônibus estavam velhos, não tinha revisão e ameaçava em risco as pessoas. Tirou-se essa empresa do mercado. Em nenhum momento você diz, e você é o genérico, nós dizemos que, olha, aquilo impediu o direito de ir e vir. Não tinha condições de funcionar. O X não tinha condições de funcionar.
existem outros caminhos para eu manter minha liberdade de expressão, por exemplo, a ISFM. Agora, o Benjamin, veja só. Eu gostava mais de Twitter, só para deixar claro. O que mais me chama a atenção ainda é o seguinte: como é que o Elon Musk ele pode ser um fanfarrão, ele pode ser um bilionário. Tu já viu o nome dos filhos do Elon Musk? É Y, X, W. Ele pode ser tudo. Só que ele não é o responsável legal para ser intimado pelo Twitter, pelo X, pô. Ele não é o CEO da empresa. Ah, mas ele é o dono, todo mundo sabe que não, mas ele não é o CEO da empresa, então como é que eu vou? Veja, isso é um erro, na minha modestíssima opinião, isso é um erro dos piores, quer dizer, então veja só. Acho que o pior é do Starlink, né, de você ter a empresa só porque é do mesmo dono, mas com razões diferentes. Então, aí veja só, Paulo tá aqui, o Paulo é vamos colocar o Edinho aqui, operador, tá? O estressado Edinho, corredor. Alguém chega aqui e fala assim, ó, ele é o representante da ISFM. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha, o Código de Processo Civil fala que existe um negócio chamado teoria da aparência. Então, se vier uma citação para a ISFM aqui, o Edinho pode receber? Pode, porque está no endereço da ISFM, ele é presumivelmente alguém que trabalha aqui. Beleza? Agora, se eu citar pessoalmente, olha, eu quero intimar o representante legal... Elon, quando eu dou o nome e cito o cara no próprio Twitter dele, gente, desculpa, ele não é o representante legal da empresa, ele é só um acionista, o maior, mas ele não é o cara que fala em nome da empresa, ou que, vamos colocar aqui pro ouvinte, que assina a procuração. O Alexandre de Moraes, nessa questão do Twitter, legalmente ele está correto, não tem dúvida nenhuma. A empresa tem que ter representante legal no Brasil? Tem, não funciona. Só que o Joaquim, ele disse antes do programa uma coisa que me fez pensar. Quem deveria ter tomado a decisão de suspender não é o Supremo, seria a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. O protagonismo do Alexandre de Moraes é um pouco exagerado. Ele foi necessário para enfrentar os arrobos autoritários lá do Bolsonaro no outro mandato. Ele é um ministro corajoso, é um ministro que conhece a Constituição, mas o protagonismo que ele exerce hoje me parece nocivo ao Supremo.